Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma análise comparativa aqui dos bancos, principais bancos do Brasil e trazer aqui também pelo Investidor 10, tá? Que ele já tem um comparador de ativos que dá para utilizar para a gente fazer aqui comparações mais rápidas, né? Não que, assim, pelo menos que ajudem você a poder ter uma certa análise ou iniciar a sua análise, tá? Não quer dizer que vai ser a sua análise final, mas provavelmente para você iniciar aqui um processo de avaliação é bem interessante, beleza? Então aqui a gente tá com Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú. Eu coloquei as duas stickers, né? YouTube 3 e YouTube 4. E aqui também tem o CDI para a gente fazer um comparativo, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, o CDI é essas bolinhas aqui, ó, que estão maiores aqui, ó. Você consegue ver no gráfico o crescimento dessa bolinha aqui, como ela vem ao longo do tempo aqui bem estável subindo, beleza? Bom, dos resultados finais aqui, ó, comparando um gráfico de 5 anos, a gente teve aqui, ó, como maiores valorizações. YouTube 3 foi o top 1 com 121,80%. O YouTube 4 teve 119% de valorização. É bem parecido com o YouTube 3, tá? Um pouquinho a menos, mas tiveram ótimas valorizações. Fora os dois, o outro que foi bom foi o próprio CDI. Então, você ter deixado no CDI era melhor do que você ter investido, por exemplo, do que em Banco do Brasil ou em Bradesco. Claro que aqui a gente está falando da rentabilidade entre eles aqui ao longo do tempo, tá? Não tá, assim, na verdade aqui ele até considera o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, quer dizer que ele teve essa valorização, mas somando junto com os dividendos. Então, o Banco do Brasil foi o que se aproximou do CDI, mas não chegou a equivaler ao CDI, porque ele ficou ali com 55%, tá? E aí o pior de todos aqui, a gente teve a Santander ficou com 19% de rentabilidade e Bradesco ficou com 6,55%. Foi o pior de todos mesmo. Mas o que é que a gente pode analisar ainda nos gráficos, né? Não só o resultado final, mas a gente pode analisar ao longo do tempo, tá? A gente vê aqui, ó, que no período de 2022 teve uma queda aqui basicamente em todos eles, ó. Você consegue notar aqui, ó, as linhas, né, tendo uma certa descida entre elas aqui, um padrão comportamental aqui de descida nesse período de 2022, tá? Então, assim, a gente teve aqui pandemia, que foi um pouco mais ali depois de 2020, tendo impacto aqui em 2021 até 2022 ali, começando a voltar entre eles, tá? Além de vários outros pontos, como guerras e tudo mais. Então, você teve aqui um certo impacto com todos eles, beleza? E depois disso, você vê que a partir dali, desse período, né, voltaram aqui, tiveram uma pequena queda e esses aqui subiram, né, que foram os dois de Itaú, vieram subindo aqui, e teve esse outro aqui que subiu e desceu bastante, que foi o Banco Brasil. Então, o Banco do Brasil, né, deixa eu até limpar aqui, ó, o Banco do Brasil, essa linha bem aqui, ó, que eu estou tracejando, ó, subiu, 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 e ele estaria, por exemplo, hoje em níveis aqui parecidos com Itaú, porém, né, os outros resultados fizeram aqui com que ele caísse, né, que é justamente aqui no período de maio para cá, beleza? Então, quanto aqui estava aqui, Banco do Brasil, nesse período, ó, ele estava aqui em 136%. Na verdade, ele estaria ainda melhor do que Itaú, os dois tickers de Itaú, beleza? Mas o que aconteceu foram justamente resultados ruins nesse período aqui, a partir de maio, tá? E aí você acaba tendo esse resultado aqui bem, assim, não vou nem dizer que é bem negativo, tá? Bem negativo os resultados recentes, mas ele ainda terminaria aqui com 55%. Então, por isso que é importante você analisar não só o final. Se você analisar só a parte final, você já diria que Itaú foi o melhor de todos eles. Em termos de estabilidade e crescimento, sim. Mas tinha um outro que estava descontando que teria um resultado muito mais expressivo, um pouco mais expressivo, que seria o Banco do Brasil, e uma falha deles aqui de acompanhamento da inadimplência, enfim, questão da resolução e vários outros impactos aqui que fizeram com que o Banco do Brasil tivesse essa queda. Então vocês entendem como não é só fazer uma análise tão simples ali para você saber como é que está o momento. Uma empresa muito boa tá vindo aqui, ia ser a top 1, você vê aqui ó, como ela estava descolada, tá? Você consegue notar aqui ó, quanto ela estava descolada aqui dos outros, ó, a distância que ela estava aqui para Itaú. Então assim, estava bem. Isso aqui poderia ser uma curva assim, ó, bem distante disso aqui. Ela poderia estar aqui ó, na linha dos 150%. Nada, se não tivesse tido aqui esses resultados ruins, né, da empresa. Então é isso que a gente consegue notar, comparar num gráfico como esse, tá? E aí quando a gente analisa os outros, ó, você vê tanto o Santander como o Banco do Brasil, ó, vieram andando de lado, ó, tudo andando de lado aqui, ó, andando de lado, andando de lado.
Então você vê que não chegam, sabe? Tem uns períodos aqui, ó, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe um pouco, desce pouco, sobe pouco, entendeu? Então você nota que não, por enquanto, não são bancos que estão despontando muito bem aqui, tá? Mas o que fica de atenção, por exemplo, entre esses dois bancos aqui, a gente tem aqui o Bradesco com uma possibilidade de crescimento. Foi o que teve o pior resultado entre eles, foi o Bradesco. E hoje, por exemplo, ele já estaria melhor do que o Santander. Você está vendo até a queda aqui que está acontecendo, ó. Tá tendo uma leve queda nos dois, tá? Uma leve queda aqui nos dois, mas você vê que a queda do Santander ela já é mais acentuada. Então é bem provável que essa rentabilidade aqui, talvez no próximo mês aqui, mês 9, mês 10, por aí, eles equalizem aqui, tá? Eles acabem chegando aqui em sinais equalizados. E se o Santander e o Bradesco, né? Se o Bradesco continuar com os resultados bons dele, então a tendência é que o Santander, o Bradesco, né, ele suba aqui e o Santander ele venha uma queda aqui, tá? Ele vem aqui descendo e ou continua andando de lado, beleza? Então pode acontecer esse descolamento aí também, beleza? Então isso é uma análise simples, só para a gente notar. Um outro ponto aqui, comparando essa questão da rentabilidade, ó, se você tivesse aqui, por exemplo, R$ 1.000 em Itubi 4, há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 2.190, beleza? Uma valorização boa, tá? Em 5 anos você mais que dobrou o valor que você tinha, tá? Em Itubi 3, mesmo processo. No restante você vê que é bem mais abaixo. Ó, no CDI, por exemplo, aqui seria 1.598, tá? Então você vê que são resultados, as ações são resultados que, dependendo, você pode ter uma valorização muito boa ou não, tá? E aí é igual como você vê aqui, Bradesco. Olha a situação aqui do Bradesco hoje, atualmente, se você tivesse R$ 1.000, hoje você teria 1.065. Quase nada de valorização, seu dinheiro ficou parado. Você perdeu dinheiro, né? Então esse é um ponto interessante para a gente analisar. Aqui a evolução da receita das empresas, tá? Então é bom que a gente consegue ver um comportamento bem padronizado entre elas, tá? De crescimento de receita. Você vê o período aqui da pandemia, onde você tem uma certa dificuldade. Aí já aqui, ó, vindo de 2021, 2022, você começa a ter uma crescente muito boa aqui de recuperação deles. Então eles começaram ali em 2022 com uma recuperação muito boa. A Bradesco oscilou um pouquinho mais no sentido de ficar mais neutro, vamos dizer assim, passar um período sem ter tanto crescimento. Caiu ainda um pouco e depois começou a se recuperar aqui. Já o restante, você vê que todos eles vieram aqui, ó, subindo um pouquinho mais. O Banco do Brasil foi o que teve aqui o maior descolamento, tá? Então, deixa eu até mostrar aqui em cima dos valores, ó. Banco do Brasil aqui, ó, Itaú foi o que teve mais, na verdade, foi Itaú. Tanto Itubi 3 como Itubi 4 foi a mesma receita, né? Porque é a mesma empresa. Banco do Brasil teve 65% aqui e o Santander, incrivelmente, pasmem, teve um crescimento de 93% na receita, tá? Então, todos eles cresceram em termos de receita, mas o melhor aqui foi o Itaú e o Santander se aproximando em muito o termo de crescimento da receita. Não quer dizer que são os mesmos valores, porque você vê que Itaú é 352 bilhões na receita, enquanto o Santander está chegando a 150 bilhões, tá? O que mais se aproxima em termos de valores ali é o Banco do Brasil, tá? Do Itaú, porque o Itaú tem 352 bilhões e o Banco do Brasil tem 278 bilhões. Então, são valores mais próximos, vamos dizer assim, beleza? O Bradesco, por exemplo, também é bem próximo do Banco do Brasil, tá? Em 234 bilhões. Mas é um crescimento muito bom para todas as empresas aqui, beleza? Bom, além disso, o que a gente tem mais de informações? É a evolução do lucro. Então, vamos ver em termos de lucratividade, tá? No final aqui, atualmente, nos últimos 12 meses, quem teve maior crescimento de lucratividade foi o Banco do Brasil. Olha que interessante. 184%, tá? 24,67 bilhões. E isso, lembrando também que, né, você tem uma pequena... Claro que isso aqui está considerando os últimos 12 meses. Então, assim, depois que passar mais alguns meses para frente, esse valor tende a cair bastante aqui para o Banco do Brasil, porque justamente está em queda essa lucratividade que eles têm, beleza? Ó, Itaú subiu aqui quase 100% de lucratividade, Santander 67% e Bradesco também foi 16%, tá? Então a gente consegue ver que o Bradesco é o que realmente estava com mais dificuldade aqui em termos de lucratividade e agora está começando a se recuperar nisso. Então por isso que também o mercado vê com receio, um pouco com receio a questão do Banco Bradesco, tá? Dessa recuperação ali, porque realmente é algo que perdura ali desde 2024 que vem tendo a melhora, tá? Uma mudança
estratégica na empresa. Então, assim, chegou na sua baixa aqui em 2023, aí de 2024 para cá é que está começando a ter uma melhora aí dos seus resultados e tendo mais consistência, tá? Essa organização é muito boa. Você já vê também um Santander, por exemplo, um pouquinho mais maduro nesse tipo de cenário aqui. Mas beleza. E aqui um macrozão para a gente ver o comparativo entre eles, tá? Então a gente consegue ver, ó, que o ticker ITUB4, né, tem 9,02 de PL, tá? Então está sendo negociado a 7 vezes o lucro. O ITUB3 está sendo negociado a 8 vezes o lucro. O Banco Bradesco sendo negociado a 6, quase 7 vezes o lucro. E o Banco do Brasil sendo negociado a 4,4 vezes, quase 5 vezes aqui o lucro deles, tá? Santander a 7,86. O que a gente consegue ver mais aqui? PVP, né? Preço sobre valor para patrimonial tá a 1,87, então estaria 0,87 ali, né? Acima do seu valor, vamos dizer, justo pelo valor patrimonial, né? Vamos dizer assim. Aqui estaria 67, 0,67. Aqui estaria sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E aqui ainda o Banco do Brasil ainda mais ainda abaixo do seu valor patrimonial, 0,58, né? E o Santander aqui a 0,79, tá? Normalmente a gente diz que quando ele está abaixo de 1, ele pode estar, né, com desconto, se o mercado, né, não precificou muito bem, ou pode estar tendo problemas. Então, a gente sabe que, por exemplo, o Banco do Brasil está tendo problemas, tá? Então, o fato dele estar sendo negociado aqui abaixo de 0,6 é justamente que ele está tendo os problemas aqui de inadimplência e tudo mais. O Banco Bradesco, a gente sabe que ele vem de uma recuperação, então ele ainda está num processo de recuperação, se recuperar aqui de problemas aqui, de provisões, etc., de má gestão, beleza? Santander também vem tentando aqui se reestruturar para poder brigar lá em cima. O que a gente vê que é consistente é Itaú. Itaú tem a sua consistência aí sendo mantida, beleza? Pode ser também que por isso ele esteja caro, tá? Até porque ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Aqui a gente pode ir para a parte de dividendo. Então, em termos de dividendo aqui, quem estaria melhor, né? Seria o Banco do Brasil. Óbvio que isso aqui vai cair, tá? Ele está considerando os últimos 12 meses ali do que teve de resultados anteriores, mas com a lucratividade diminuindo, esse dividendo aqui vai cair, beleza? Aí, tirando esse, a gente tem aqui, ó, um ITUB3 a 8,70, é bom. O Bradesco se aproximando aqui, tá? Então, estão bem próximos, vamos dizer assim, e Santander um pouco menos, beleza? O que a gente tem mais aqui? Margem de EBITDA, margem líquida. Aqui, ó, margem líquida, quando você tira, né, quanto você tem de margem, né? Você tirando seus custos, tudo mais, quanto que ficaria de margem. Então, você vê aqui do melhor deles ainda, Itaú tá com o melhor, tá? Às vezes aqui o investidor 10 coloca estrelinha, mas é a mesma coisa para esse e para esse, tá? Então, como são o mesmo ticker, né? Só muda o final do ticker ali. Então, os dois são a mesma coisa, representam o Itaú, e aí eles teriam mais margem comparado com os outros, tá? Mas estão próximos, mas numa margem já abaixo de 10%, você tem aqui Bradesco e você tem Banco do Brasil aqui a 7,81 e Santander a 8,27, beleza? Outra coisa aqui que a gente poderia analisar é o ROI, tá? A única delas, que a gente sabe que está acima de 20%, é o Itaú, tá? O restante aqui tá 11 a 12, 11 a 12 e 10 aqui o Santander, beleza? Bom, aqui são uns pontos só, né, que dá para a gente analisar entre as empresas. A gente já consegue fazer uma análise bem boa, a gente consegue entender os cenários, né, que podem aqui, ó, que pesam, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Bastante cenários ruins para o Banco do Brasil, mas que isso aqui é um desconto muito grande, tá? O desconto aqui desse PVP. Então, caso eles consigam se reorganizar de uma forma rápida, pode dar um crescimento aqui de valorização bem grande aqui para quem for investidor, quem estiver pegando nesses valores bem baixos. Ou também pode lhe gerar vários problemas, como justamente cair ainda mais, tá? Então, isso também pode cair bem mais. Se você tem um valor de investimento que é mais limitado, talvez não compense o risco, tá? Santander também é uma empresa que preocupa, tá? Porque não deram os resultados tão bons, tá? Os últimos resultados que foram divulgados do segundo trimestre, tá tá no razoável, também vem numa questão de recuperação, tá? Então, também é um banco que é bem complicado. Não paga dividendos tão bons assim como os outros também, então são pontos aqui de atenção com relação aqui ao Santander, beleza? Banco Bradesco
é uma empresa que tem melhorado, tá? Tem melhorado aqui o cenário dela, tá pagando um dividendo aqui que é bom, certo? Tá com PVP de desconto, né? Porque tá abaixo de 1. Tem um PL aqui de quase 7. Então é uma empresa que ela está em crescimento, tá? Então vou até tipo colocar uma setinha aqui, ó. Ela tá crescendo aqui mais ou menos. Então ela vem numa certa crescente aqui aos poucos, beleza? O que a gente pode dizer que é fato é que a gente tem o Itaú com valores consistentes, tá? Então ela tanto tem um PL aqui entre os dois tickets, né, entre 8 e 9. PVP, né, ela tá aqui com um ágio, vamos dizer assim, né, sendo negociada com acima do seu valor patrimonial, ou seja, ela não está em desconto, então pode ser também que ela esteja cara, beleza? Vou colocar aqui um símbolo de dinheiro aqui para vocês verem que ela pode ser que esteja cara por conta disso. O dividendo aqui dela, tá? Ele é mais ou menos e tem uma boa margem líquida, tem um bom ROI, tá lá embaixo, mas tem um bom ROI. Então, assim, é uma empresa que vai depender muito do preço que você acha que você gostaria de pegar aqui para Itaú, beleza? Mas é uma empresa que ela é consistente. Então, o que é que você sabe? Caso você compre, ela deve manter essa consistência aí pelos períodos, beleza? Então, aqui você tem Bradesco com pontos de atenção, certo? Mais um dividendo bom, alguns pontos de atenção, possibilidade de crescimento, mais ou menos aí se recuperando. Santander, você tem preocupações maiores, dividendo muito menor, entendeu? Margem líquida também muito menor, então você acaba tendo um cenário que é ruim, mas está em desconto, né? Com relação ao valor patrimonial. Banco do Brasil, vários problemas, tá? Vários problemas, e tem um desconto também que é o maior entre todos os bancos. Tem um dividendo aqui que ele é bom, mas ele vai cair, tá? Então, assim, vai ser bem menos do que isso aqui. A partir dos próximos resultados que forem divulgados, isso aqui vai ser bem menos. E também não está com uma margem líquida tão boa e nem com ROI tão bom. Obviamente que se diminuir a lucratividade, o ROI também vai diminuir. Então, você tem isso, né? Situação complicada para o Santander, situação complicada para o Banco do Brasil, situação mais ou menos para o Banco Bradesco e situação boa para o Itaú, porém talvez esteja muito caro aqui para conseguir entrar. Então essas são as informações aqui sobre esses bancos. Espero que tenham gostado. Se inscreva-se no canal, bata no sininho aí para você receber nossas notificações e até a próxima.